Olá, meus amores. Tô chegando com mais um papo com a Cláudia. Vamos de fofoca? Gente, tem uma coisa que eu tenho aqui para contar nesse canal, é fofoca para vocês. Então, gente, nós vamos falar o pastor e a ovelha senhora. Pronto, já tá dizendo tudo. Eu disse que um pastor com nome e sobrenome, entendeu, gente? Diz que pregava bem, orava bem, fazia, acontecia. Pois é, morava em uma bela fazenda, só que essa fazenda, gente, morava mais de 50 moradores, né? Tinha casa, tudo. Esses moradores que moravam na fazenda trabalhavam para esse fazendeiro e o povo vivia feliz, porque aqui em São Paulo, né, a gente não vê muito, vê mais sítio, né? Você compra um sítio, coloca lá o seu caseiro, e nessa fazenda não. O próprio fazendeiro morava com a família e ele tomava conta dos seus trabalhadores, ou seja, dos moradores que viviam. Era uma fazenda calma, todo mundo conhecia todo mundo, porque ali era uma fazenda com mais de 50 habitantes, né? E tudo ali, tinha escola nessa fazenda. Chique, né, gente? Pois é, quem sabe um dia eu também não compro uma fazenda assim, né? Um dia quando eu enricar, tá, gente? Então me ajuda aí, curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal, que é melhor que vocês fazem. E vamos que todo dia tem fofoca aqui pra nós. Então vamos falar da vida dos outros, vamos voltar pra fofoca, que isso é o que interessa. Aí o que acontece, gente? Esse pastor, casado, tinha a mulher dele e se engraçou pela ovelha. Pois é, e essa ovelha, isso não tinha namorado, era uma ovelha intocável, já com a sua idade avançada, assim, do seu, não avançado não, vamos dizer assim, uma coroa, porque já passava dos seus 40 anos, e não tinha namorado, não tinha ninguém. E vai aí, né, o pastor teve um rolo, disse, pronto, ela não vai guardar não, para São Pedro não. São Pedro tá muito longe daqui, que ela vai levar para São Pedro, não. Eu mesmo vou fazer o serviço de São Pedro. Pois é, fez o serviço de São Pedro, ela engravidou. Gente, esse povo não sabe se prevenir. Ele achou que ele era um esperto, mas dizem que para cada homem esperto existe uma mulher mais esperta do que ele. O que acontece? Pois é, a ovelha senhora engravida dele. Só que o primeiro filho parecia com quem? Com a mãe. Então acharam bom com o passar do tempo junto. Gente, ninguém sabia nessa fazenda do rolo deles, apesar de ser poucas pessoas. Era tão escondido que eles guardaram isso muito bem, mesmo ele indo para a igreja com a esposa, os filhos, né, que era uma penca de filho. Aí ele estava naquela, crescer e multiplicar. Então ele estava só crescendo, só fazendo filho, gente. Aí fez nessa também, achou bom, empurrou mais outro filho. Só que o povo tem um costume que diz que filho de puta tira a mãe da culpa. E não é que tirou, gente, porque o bendito da criança nasce a cara de quem? Do pastor. Então ali a cidade começou a comentar, gente, nossa, como essa criança parece com o fulano de tal? Nossa, é a cara do pastor. Pois é, colocaram ela na parede, encurralou ela e eles confessaram os seus pecados. Aí só, gente, que a fazenda inteira ficou sabendo. Imagine a vergonha. Não para o pastor, que ele sabia que uma hora dessa ia acontecer. Porque quem faz aqui mesmo paga. Se ele estava plantando chuva, é óbvio que ele ia colher tempestade, gente. É ou não é? Aí o que acontece? A esposa tinha uma penca de filho com ele, casamento lindo, respeitado, uma mulher trabalhadeira, dona de casa, honesta. Fez o quê? Não aguentou a decepção, jogou ele de casa para fora. E vocês não sabem, a ovelha a senhora, com dois filhos dele, também não quis ele não, gente. Pois é, nem quis ver a cara, preferiu ficar com os dois, com as duas crianças criando sozinha, do que ir para a companhia dele. Ou seja, ela só queria destruir o casamento deles dois. Porque se ela quisesse ele, né, tinha ficado com ele. Então, nenhuma das duas quis. E o fazendeiro pediu para ele sair da fazenda, porque era vergonhoso e tudo. Ele foi embora dessa fazenda, foi refazer a vida dele. Diz que com o passar do tempo ele casou, teve mais dois filhos, gente. Pois é, ele estava só multiplicando. Nunca vi gostar tanto de fazer filho. Também, né? Já imaginou se ele parisse? Quando ele sentisse a primeira dor, ele não ia querer mais. Quem é que quer? Só ele. Aí, gente, pois é. Dizem que ele
Saiu porque o fazendeiro expulsou ele, porque ele era um homem muito respeitado nessa fazenda, até mesmo pelo fazendeiro, que não era evangélico, era católico, mesmo assim respeitava a religião do povo e pediu para ele se retirar da fazenda. E deu 24 horas, ele fez, foi embora. A esposa verdadeira não quis acompanhar, com vergonha, com tudo, né? Preferiu ficar na fazenda, criando os filhos e trabalhando. E a outra com vergonha também, gente. A própria família tirou ela dessa fazenda e levou para outra cidade. E assim vivem eles muito bem. A esposa verdadeira não quis nunca mais saber de homem, né? A decepção foi tão grande que ela nunca preferiu criar os filhos sozinha e trabalhando no campo. A outra nunca trabalhou na vida dela, foi só criar os filhos dela e casou, gente. Hoje vive casada, tá? Aí ele, pois é, ele também se deu bem, porque ele arrumou outra, continua crente, mas do pastorado, gente. Pois é, tiraram a capa dele, ele não é mais pastor. Mas assim mesmo continua em outra igreja, em outra religião, dizem, casado com uma mulher que ainda deu mais 2 filhos para ele. Então, gente, vamos supor. Aí vai uns 14 a 15 filhos. Ele cresceu. Ele multiplicou. Pensa, que babado fortíssimo, né, gente? Que coisa a gente vê, cada coisa. A gente acha que só vê isso em televisão. Tá mais pra novela. E olha que não é mexicana, não, é brasileira mesmo, viu? Porque o que a gente vê é ou não é, gente? Que caso, que bafo, que babado. A gente pensa que já vê de tudo e não. Cada dia a gente descobre mais e mais. Se eu contar para vocês o que chega aqui no canal, para eu contar para vocês, gente, vocês vão morrer de rir, vocês vão ficar de boca aberta. Então vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscreve no canal. Deixa sempre o seu gostei, tá bom, gente? Deixa sempre, ó, o seu joinha, tá bom? Compartilha, gente, se vocês têm alguma história aí, algum bafo, me chama no direct e a gente vamos falar dos bafos, tá bom, gente? Então não esquece de mandar a sua fofoquinha aí pra mim, gente, que eu vou jogar tudo aqui no canal, tá bom? Então um beijo pra vocês e tchau!